Ora vê lá. Na quase totalidade das tradições do Oriente e do Extremo Oriente, tais ao menos respeito a como foram atestadas por aqueles que se proclamam os araudos, né, deles, os mensageiros, não há lugar para a noção de queda adâmica. Ora, esta noção é o centro das tradições ocidentais. Nota de rodapé. É este o centro daquilo, o nó daquilo que o Sr. Juan indica com o nome de conflito das metafísicas. Naturalmente, para os campeões ou para as amostras das doutrinas orientais, este plural, as metafísicas, é uma coisa sem sentido, porque não poderia existir senão apenas uma metafísica, a deles. Todavia, se a metafísica é uma... Aí há uma crítica ao Guénon. Ao Guénon, Todavia, se a metafísica é uma, os metafísicos nem sempre estão de acordo. Então, se é só uma metafísica, por que cada metafísico entende de uma forma, né? Que começa a crítica nele. Para nós, a tradição oriental não oferece senão apenas um aspecto do problema metafísico. Aspecto muito relevante, mas que não poderia nunca ser confundido com a metafísica em si, a não ser por aqueles que consideram uma identificação semelhante. Existem, por isso, algumas metafísicas, justamente como existem algumas ciências, né? Não, apesar do saber integral ser apenas um. Então, é como se fosse, você tem um saber, um conhecimento, mas que é dado através de determinadas ciências. Cada ciência vão olhar para aquele fenômeno, né? Da mesma forma, essas metafísicas que vão analisar, vão entender a metafísica sob determinadas formas. Volto para o texto. Disso resulta que, para explicar o estado de degradação e de imperfeição da criatura, o oriental deve considerá-la como uma aparência totalmente ilusória e dar como causa disso a ignorância radical. Exato. A condição humana não é, aos seus olhos, senão uma das inúmeras possibilidades da manifestação universal, ilusória, como as outras, e que cessará apenas o ser que se reconhecerá como um em essência com Brahma. A liberação é o fruto da consciência, não da ação. De novo, a liberação é o fruto da consciência e não de uma ação. Sim. Aqui ele vai dizer muito isso, que o Oriente é muito esperando essa questão. Contemplativo, é muito contemplativo. E ele diz que o Ocidente é ação. Sim. Então, a liberação é o fruto da consciência e não da ação, porque a causa do erro individualista é a ignorância, a sua antítese. Não existe criação, mas apenas manifestação do absoluto no Oriente. O que se encontra por si só, além do ser e... Desculpa, de novo. Não existe criação, mas apenas manifestação do absoluto, o qual se encontra por si só, além do ser e do não ser. Assim se compreende que a noção de redenção representa uma coisa sem sentido para quem não admite aquela da queda. Então, redenção, se não há queda, não faz sentido para os orientais. Sim. Ora, como poderia haver uma queda, dado que nós somos uma manifestação normal de Brahma, um elemento ordinário da espiral evolutiva, e dado que se trata por nós de tomar consciência daquilo que é a identidade suprema de toda a eternidade? Vem uma nota de rodapé. Para um chinês, acreditar em Deus significa acreditar em si mesmo. Nessas condições, o ateu não existe. Isso aqui é uma citação do Matsugyoi, a Via Metafísica. Voltando. Segundo uma tal concepção, que pretende de elevar-se até mesmo aos mais altos níveis da metafísica, a importância que o Ocidente dá ao verbo criador e redentor parece totalmente infantil. Vem uma nota de rodapé, o verbo criador e redentor.
nos permitemos chamar a atenção de que Jesus nos fala do seu Pai, mas acrescenta que ninguém vem ao Pai senão através de mim, João. Não? Sim. Da outro lado, o manifesto não pode conhecer senão o seu próprio princípio, ou seja, o verbo. Voltando. Porque não existe criação, no sentido de que nós entendemos este termo, não pode existir nem mesmo a queda. Sem queda, não há redenção. Sem redenção, nenhum redentor. O papel do verbo, princípio da manifestação, é então totalmente inexistente, justamente pelo fato de que a identidade suprema se situa além do manifesto, além das nossas noções de ser e não ser, no plano da não-dualidade, da não-unidade, do zero metafísico. Da não-unidade, não, da unidade. Da não-unidade, da não-dualidade. Não-dualidade. Da não-unidade, do zero metafísico. Não-unidade? Mas aí não, em princípio é a unidade. A identidade suprema, o Brahman, é a unidade pura, não é? Portanto, aí está qualquer coisa que não parece muito certo. Vamos ler de novo. O papel do verbo, princípio da manifestação, é então totalmente inexistente, justamente pelo fato que a identidade suprema se situa para além do manifesto, para além das nossas noções de ser e não ser, no plano da não-dualidade, da não-unidade, do zero metafísico. Então, na unidade eu não diria, eu diria da unidade. Ele está na unidade. Agora, nós podemos ver é que o verbo é considerado, na tradição indiana, vaca, não é? A palavra, não é? E é considerado uma emanação divina, pronto, não tem uma pessoalização como Jesus tornou, mas tem as noções dos avatares. Sim. O Krishna, o que é senão um Cristo. Mas é sempre uma manifestação. É uma manifestação, exato, sim. Exato. Mas Cristo também é uma manifestação, ou não? Não, aqui eles entendem como não. Como não? Quem? Savoré entende como não. Não é uma manifestação? Não, é o Redentor, é o Filho de Deus que veio em... Mas é uma manifestação, de qualquer forma, que é uma manifestação única e especial, é isso que ele está a dizer. Claro, mas é justamente isso que ele tem, ele faz questão de dizer, que são duas formas de concepção muito diferentes. Sim. E agora ele vai colocar isso depois, isso é bem interessante. Sim. Ó. Então, é claro, alguns conceitos do espírito oriental são de uma lógica admirável, de uma notável profundidade. Todavia, examinando-os, os nossos olhos ocidentais revestem um caráter muito discutível. Primeiro de tudo, a lógica se refaz exclusivamente com as concatenações de causa e efeito, ou seja, as consequências dos princípios, e não aos princípios por si sós, por si mesmos, os quais não são nem justificáveis por esta faculdade, nem demonstráveis pelos seus procedimentos. Se um princípio é colocado falsamente, as consequências que deles poderão se deduzir serão falsas, mesmo sem cessar por um instante de serem indiscutivelmente lógicas. Um instante, obrigada. Então, por que... está aqui, Pedro. Por que a manifestação? Por que esta exteriorização e este reabsorção no absoluto? Aqui o absoluto parece reduzido a um papel ingrato do gato que se morde o rabo, ou do topolino, do ratinho que fica girando na sua roda, né? Que ele vai falar isso aqui, que para o Oriente parece que não há ação do homem, enquanto que no Ocidente a nossa salvação depende da nossa ação. Sim. Mas então, agora ele vai do ponto de vista cristão, o partido tomado pelos sábios do Oriente parece, com ou sem razão, índice de um orgulho transcendente, daquele orgulho que a sua tradição coloca justamente na origem da queda de Lúcifer e daquela de Adão. Se a manifestação é o fruto de um desequilíbrio entre os três gunas de Prakriti, qual é a causa deste desequilíbrio, desta ruptura da harmonia primitiva? No nome dessa justiça moral, de qual retidão intelectual o ser individualizado deve pagar a imperfeição do universal atravessando 1000 sofrimentos?
As críticas do budismo contra os conceitos bramânicos são, deste ponto de vista, muito instrutivas. Ele vai citar agora. A manifestação era necessária ao absoluto? Se sim, ele não é infinito, enquanto teria faltado alguma coisa a ele. Se não, não é perfeito, porque teria feito alguma coisa de inútil. Fecha as aspas. Assim, se opõem conceitos que se apoiam sobre revelações e tradições, das quais cada uma se pretende ortodoxa, segundo o antigo princípio. Ortodoxia é a minha doxa. Heterodoxia é a tua doxa. Isso é bastante interessante, porque se nós pensarmos, volta ao início que ele falou das várias metafísicas, né? O que é interessante no Savoré é que ele percebia que naquele momento cada um estava dizendo a sua verdade, a sua doxa. Sim, sempre foi. Sim, exato, sim, né? Sempre, então, sempre, cada um deve escolher, mas nos parece que o verdadeiro perigo consista no realizar um jogo de prestígio, né? de ilusão, sim. já 100 vezes tentados. Pretender encontrar analogias lá onde há claramente oposição de princípios. De novo, o erro, né? Pretender encontrar analogias Ocidente-Oriente onde há uma oposição clara de princípios. Conciliar os evangelhos com os Vedas, bem entendido, no caso das dificuldades na operação, a vitória deve sempre ser dos Vedas, porque é uma arca sacrossanta da verdade metafísica. E aí embaixo o Luca coloca, né, antes de ler, continuar com a leitura, né, poderia-se ler o capítulo As Pseudosínteses, né, que está no caminho, que nós podemos ler depois. Tá? Antes de afirmar, por exemplo, que o cristianismo e doutrinas orientais se reúnem no mesmo esoterismo, seria mais interessante resolver as poucas antíteses trazidas na seguinte tabela. E aí o Luca indica que seria interessante, antes de enfrentar essas tabelas, que são, na verdade, bastante esquemáticas, seria interessante ler as pseudossínteses do Savoré. Mas eu prossigo então. Ele vai colocar aqui, em contraste, né, o Oriente e o Ocidente pelos princípios. Então, o Oriente é o conhecer e o Ocidente é o amar. Então, o Oriente é o conhecer. O Oriente, o estado atual da condição humana é normal. O Ocidente, amar. O estado atual da condição humana é anormal, porque é fruto de uma queda. O Oriente, o homem é uma possibilidade normal do ser, com letra maiúscula, igualmente para as outras possibilidades que constituem o manifesto. De novo, desculpe. O homem é uma possibilidade normal do ser, com letra maiúscula, igualmente as outras possibilidades que constituem o manifesto, o Ocidente. O homem é um ser distinto de todas as outras criaturas, cada um é individual, cuja condição terrena, consequência de uma transgressão das leis, é uma queda, uma verdadeira e própria degradação. Oriente, nenhuma queda, nenhuma redenção. Ocidente, a queda pressupõe a redenção. Oriente, nenhuma redenção, nenhum redentor, com letra maiúscula. Ocidente, a redenção exige o Redentor, Jesus. Oriente, a liberação substitui a redenção. É a tomada de consciência por parte do indivíduo da própria identidade essencial com Brahma. Ocidente, o homem decaído não pode salvar-se sozinho. Ele é uma criatura, não uma manifestação do Altíssimo. A salvação subsiste unicamente pelos méritos e o sacrifício do Verbo Divino. Oriente, o meio para a liberação é a consciência contemplativa. Ocidente, de novo, Oriente, o meio da liberação é a consciência contemplativa. Ocidente, o meio da salvação é o amor que age. Nota de rodapé. O Pai meu opera até agora e eu ainda opero. E seguindo, aqui encerram-se as oposições. Se a antítese residesse em nós e nos textos ou nas doutrinas, seria mesmo assim necessário que um pesquisador qualificado, perfeitamente ao corrente das duas tradições, se decidisse a refazer nos seus confrontos aquilo que o cavaleiro Drar
a fato para o cristianismo e a doutrina cabalística dos hebreus. Aí ele diz, conferir a obra do Drach, a harmonia da igreja e da sinagoga. Até este momento, Portanto, ele diz que há uma harmonia entre a sinagoga e a... Não, aqui é o título. Mas ele diz, o Savoré apoia ou não? Não. Ele está dizendo que quem quiser fazer isso pode fazer como Drach nesse livro. E aí ele diz, ele remete ao livro. Não, ele não está concordando. Ele está só dizendo que um pesquisador qualificado, que conheça muito bem ambas as tradições, como esse autor, né, vai ter que fazer um trajeto muito claro como fez esse autor, mas eu não conheço esse livro. Continuando, Savoré. Até este momento, cada tentativa de conciliação parcial ou superficial entre Oriente e Ocidente não poderia ser considerada suficiente. Ainda uma vez, nós não entendemos, nós não temos a intenção de um processo nos confrontos dos conceitos orientais, mas nós criticamos, dentro das nossas possibilidades, as identificações muito, como é que se diz... uma coisa que eu faço muito impressa, muito imediatistas, né? Com aquelas do cristianismo. As palavras de Cristo são claras. Se para o oriental a liberação mira atingir diretamente o não manifesto e o seu princípio, transcurando o verbo, princípio apenas da manifestação, Jesus disse expressamente: ninguém vem ao Pai senão através de mim. Eu sou a via, a verdade e a vida. E o apóstolo João confirma: e o verbo era a vida, e a vida era a luz dos homens. O evangelho diz: arrependei-vos. Mas o arrependimento é ausente nas iniciações orientais, o arrependimento. As questões morais e o valor do amor, ou aquele da ação, são vistos como fatores secundários, correspondentes... Isto também varia muito, porque há muitos... Basta ver, por exemplo, a linha do Ramakrishna e do Vivekananda, que era completamente da ação. Ele vai comentar só algum específico, justamente isso tem a ver com o que ele falou no início das metafísicas. Então vou voltar. As questões morais e o valor do amor, ou aquele da ação, são vistos como fatores secundários, correspondentes, sobretudo, por uma iniciação do kshatriya, iniciação real e não sacerdotal. A consciência é tudo, a ação no Oriente. A ação não pode levar a frutos além do manifesto do relativo, quando Jesus declarava, a consciência é tudo. A ação não pode levar aos frutos além do manifesto do relativo. Mas então Jesus declarava: o meu Pai opera até agora e eu ainda obro, né? E também eu dou a vocês um novo mandamento, amais uns aos outros, e não procurais o conhecimento, amai-vos uns aos outros. Não diz não procurais o conhecimento. Exato, e não procurai o conhecimento como é o Oriente, exato, porque é o amor e não o conhecimento. Também nós temos que ver que no Oriente há linhas de devoção e de amor, o Bhakti Yoga. Portanto, o Advaita Vedanta é de facto primacial a relação com o absoluto ou com a divindade na sua totalidade, que é o Advaita. Mas o Dvaita admite uma divindade pessoal com relação de amor. Portanto, mas sempre como manifestação, Pedro? Sempre como manifestação? Manifestantes. Portanto, o trabalho espiritual dos mestres que eu conheço, por exemplo, o Ranat, que escrevia muito, é o nascimento de Deus no interior de cada ser. Perfeito. O Boinha também, não? Boinha também. Sim, também. Boinha também é a mesma linha. Portanto, não são... Portanto, eu acho que os estereótipos de separações muito radicais entre o Oriente e o Ocidente não é correto. Sim. Porque cada vez mais nós vemos que o ser humano é um. Com certeza. Há, de facto, tradições que foram muito importantes e marcaram o ser humano, mas então nos nossos dias, cada vez mais, isso dizer que o Ocidente é a ação e o Oriente é a contemplação, não tem sentido. Hoje em dia já está tudo... Hoje em dia, mas justamente, eu não posso falar pelo Savoré, mas eu acho que o Guénon ataca justamente porque para ele o Oriente é cristão. E para ele, essa questão toda que estava acontecendo... O Ocidente é cristão? Desculpe-me. O Ocidente é cristão. E aquela onda toda que estava acontecendo desde o 800, né,
desse vislumbre que tinha com o exótico, né, sobretudo da Índia, né, da China e tal, estava nos olhos dele, porque isso aqui foi escrito em Savoré, exato, como uma degradação. Então agora eu vou encerrar dizendo, o vedantista pretende ir diretamente mais ao alto e além do verbo. Mas Jesus disse, porque fora de mim vós não podeis fazer nada. A pedra que os edificadores reprovaram tornou-se a pedra de fundação. São Paulo nos dá a precisão de que o verbo é esta pedra descartada. E, portanto, descortada não, é colocada, e, portanto, indispensável. Nos parece, por isso, que haja muito mais simples nuances entre as doutrinas. Parece-nos, pois, que haja muito mais do que simples nuances entre as doutrinas do Oriente e do Ocidente. Como disse Jesus, é necessário escolher o próprio mestre e seguir apenas a ele. Ora, escolher não significa confundir. Então, os textos do Savoré são muito claros. Então, é isso que o Guénon e vários outros não concordavam. O Cristo aí até a frase, Santo é, no reino do meu Pai há muitas moradas. Nós hoje em dia, no século XXI, não podemos ter a ilusão de que o cristianismo é a via de salvação única. Não. Nós vemos que há bilhões de seres que nunca sairão das religiões onde estão. Perfeito. E o cristianismo não tem uma dinâmica suficientemente forte, seja metafísica, seja psicossomática, seja ritualística, seja devocional, que consiga convencer e absorver todos os povos. Portanto, nós temos... Não, com certeza, mas o Savoré é categórico no dizer que uma tradição é oriental, tradição ocidental, e ele comenta, inclusive, numa questão, isso se refaz também à alquimia, que é uma questão, inclusive, de DNA. Ele vai trabalhar algumas questões, inclusive, de raça, porque o nosso corpo físico, e é isso aí, eu acho que você vai concordar, a nossa tipologia e tudo, ela Mas varia. Por exemplo, no meu caso, a família da minha mãe, a mãe, a avó, e já tinham nascido na Índia, está certo? Pois. Portanto, somos pais, já tenho outro tipo de influências, portanto, não... Perfeito. Acho que, e ao nível da constituição da alma, há pessoas que nascem no Ocidente e que têm uma paixão e uma ligação com o Oriente muito grande também. Com certeza. Não podemos ser tão separadores do Oriente e do Ocidente. Acho que há uma grande unidade e houve muitos seres que procuraram aproximar e houve uns que tiveram medo dessas aproximações ou que tentaram fazer exageradamente a aproximação ou a supremacia, seja do Oriente ou do Ocidente. E aí é que é o problema, seja os próprios discípulos do Ramakrishna, alguns também se convenceram que podiam criticar totalmente o cristianismo e afirmar a grande vitória daquilo. É um absurdo, como também da mesma época há alguns sacerdotes cristãos que estão na Índia e estão convencidos que vão converter aquela população ao cristianismo. Não é? Portanto, no fundo, eles têm o verbo deles, que é a Gita, por exemplo, que é onde perpassa o verbo divino, a palavra divina está ali, portanto, altos ensinamentos, uma alta moral, de ação e de amor, de devoção também, portanto, é um texto até completo, porque tem a parte de Vaita e tem a parte da Vaita, tem as duas partes, tem o caminho do yoga, etc. E, portanto, a noção de arrependimento, de conversão, de transmutação, existe em todas as tradições, porque as pessoas sabem se fizeram grandes asneiras, é evidente que não estão com uma alma receptiva às harmonias cósmicas ou aos planos superiores, não é? Portanto, é complicado uma pessoa... Pronto, eles estavam a fazer isto numa época de grande luta, não é? De grande luta entre tendências mais afirmativas e menos afirmativas. Tantos ataques. Eu acho que uma das qualidades do Savoré é justamente a clareza. Exato. E um respeito muito grande. Pois eu conheço mal. Um respeito muito grande que ele tem. Ele faz as críticas, muitos dos textos, e veja a brevidade também. Só que a brevidade dele não é vazia. Né? Então, são textos bastante breves, mas são muito pontuais. Ele tem um ar completamente oriental. É extraordinário. Você vai atrás, exato. Ele tem, de família tem ascendência.
Sim. Tem ascendência. É muito interessante a história dele. Pronto. Ele foi adotado por um francês. A mãe era de origem mongola, se não me engano. Pronto. Eu queria parecer. Pronto, aí é natural que ele depois tenha também descoberto o cristianismo e encantado completamente, e se calhar teve uma experiência de conversão e tudo, e isso, e pronto. Não, ele tem uma história muito bonita, porque ele lutou na Primeira Guerra. Pois. E ele estava para se atirar de uma ponte, porque para ele ele era um espírito muito sensível. E ele encontrou, não me lembro, não quero errar, mas acho que foi o Paul Sebir, que foi a pessoa que o salvou. Ajudou. E a partir disso ele entra nessas viagens. E o Maître Philippe, ele ainda conheceu o Maître Philippe, foi? Exato, o Maître Philippe, eles são todos dessa linha. Pois, exato. Mas dizem muitos deles que a diferença dos outros, que davam muitas, que é o que Guénon e todos atacaram-no, que ele não dava as fontes, mas todos concordam que ele conheceu vários mestres naquela linhagem de que não eram mestres dos livros, né? Então, sim, pronto, essa é uma questão que tem que se tentar descobrir. Pois é, ora bem, já gravámos aqui um bocadinho, agradecemos aqui à Daniela esta partilha do livro do Savoré, um artigo na sombra dos carvalhos. Na sombra dos carvalhos, onde cresce o gui sagrado que cura as doenças mais graves, que possa a tradição em si mesmo, oriental e ocidental, iluminar-nos. Demos graças. Obrigada.